Olá pessoal, estamos começando mais um episódio de Ana Noronha Podcast, um projeto desenvolvido pelos alunos da EMTI Ana Noronha. E hoje estamos aqui com a convidada que estudou aqui em Parambu, é médica e também produz conteúdo para o Instagram, doutora Luísa Lauren. Olá, gente. Para nós começarmos com o nosso pé direito, vamos primeiro perguntar quem é a doutora Luísa Lauren. Primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, Edna e Eduarda, e que quero que vocês saibam que era um sonho para mim estar aqui, tá? É um projeto que para mim é muito interessante pela abordagem do conteúdo de vocês e por ser uma tecnologia que antes eu cresci assistindo jornal e ouvindo rádio, e hoje nós temos podcast. E é um podcast que traz motivação para os alunos e a população de Parambu, né? E quero agradecer também porque eu estou na escola que leva o nome da minha bisavó paterna, Ana. Tá? Então estou aqui muito feliz, emocionada. Por favor, não me façam chorar. Muito bem. Doutora, gostaria de saber o que te incentivou o sonho de ser médica? Bom, eu sempre me perguntei isso e até hoje eu me pergunto sobre isso, certo? Desde criança eu sempre tive o sonho de ser médica, porque minha intenção era cuidar e ajudar as outras pessoas. Mas ao longo do tempo, embora eu em alguns momentos ache que seria somente para isso, para ajudar e cuidar dos outros, eu percebi que eu tinha uma necessidade de criar uma conexão humana, certo? E isso não só na medicina, mas nas minhas relações interpessoais. E foi vendo o cuidado que os meus avós e os meus pais tinham com a população, principalmente de Parambu, que me fez ser essa pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje. E eu sempre tento deixar claro que a conexão humana ela é fundamental em todas as relações que a gente tem. Na minha profissão, seria impossível para eu, Luísa Lauren, atender um paciente sem criar uma conexão, sem conseguir me colocar no lugar do paciente, sem ser totalmente detalhista, porque eu sou extremamente detalhista, saber ouvir, praticar a escutativa e tentar sempre dar o meu melhor, né? Reconhecer que eu preciso melhorar em muitas questões, nenhum médico é perfeito, nenhum médico tem o conhecimento por excelência, a gente sempre tem que estar melhorando e isso vem muito de mim, da pessoa que eu sou, né? Costumo dizer que eu sou uma pessoa movida por sonhos e desafios e que essa motivação me levou à medicina, a fazer o que eu faço e como eu faço. Eu não tive As pessoas acham que eu escolhi... Tem muita gente, né, hoje que escolhe medicina porque está no auge. Mas eu, desde criança, eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse medicina. E é uma luta diária, é um desafio diário. E eu sempre achei que o meu papel fosse ajudar as pessoas a se curarem. Mas todos os dias eu vejo que são meus pacientes que me curam. Você estudou em Parambu e foi fazer medicina fora do país, como nós fizemos. Aí eu queria saber um pouco da sua experiência fora do país, em sair da sua cidade natal e viajar para fora do país. Eu não nasci em Parambu, eu nasci em Castanhal, no Pará, mas eu venho de pais parambuenses, né? Meu pai, o Robson, e a minha mãe, Risoneide, são filhos de parambuenses, de pessoas humildes, simples. E na minha família, praticamente ninguém teve muito acesso aos estudos, principalmente por parte de pai. Já por parte de mãe, a minha família, minha avó, Irá, sempre se dedicou a fazer os meus tios evoluírem como pessoas e sempre acreditou nisso, que eles poderiam ser maiores. E isso também me motivou muito, porque minha avó foi uma grande motivadora para mim. Certo? Então, eu não nasci em Parambu, mas eu sou filha de Parambu. Eu estudei a vida toda em várias cidades, porque eu cresci me mudando. Né? Meus pais são daqui, eu nasci em Castanhal, morei em Petrolina, fui para Teresina, vim para Parambu, fui para Bahia. Mas o meu ensino médio, eu comecei aqui em Parambu, no Virgílio. Tive alguns contratempos durante a adolescência, né? Nós adolescentes costumamos ser... É uma etapa que eu digo que a gente está se descobrindo e que a gente não é muito compreendido. E eu passei por muitas situações durante a adolescência que me levaram a ir fazer o segundo ano, uma parte em Manaus, uma parte na Bahia. Voltei e fiz o terceiro ano aqui.
E eu sempre quis fazer medicina. Meu pai, né, o Robson, não tinha condições de pagar uma faculdade particular para mim. E ele sempre dizia, você tem capacidade de passar. Eu sempre fui muito motivada pelos meus pais sempre acreditaram muito no meu potencial, que muitas vezes a gente deixa de acreditar, né? Mas eu sempre tive meus pais ao meu lado, apoiando todas as minhas decisões. E perto do final do 3º ano, eu pedi ao meu pai para ir para a Argentina, para fazer medicina. E imagina, eu com 17 anos, querendo ir para outro país fazer medicina, né? Um lugar onde eu não conhecia ninguém, onde eu não sabia falar nem o idioma de lá, uma cultura totalmente diferente, um país que tem muito preconceito com os brasileiros. E de primeira ideia, assim, meu pai não aceitou. Eles continuam estudando o que você passa aqui no Brasil. E eu fiz o Enem, tirei uma nota muito boa, na época eu tirei 720, não passei para medicina. Eu tirei 910, ou foi 920 na redação na época, e eu não passei para medicina. Mas aquilo não me frustrou, né? Como eu falei, eu adoro desafios. Te fortaleceu. Me fortaleceu. Mas eu não queria perder tanto tempo estudando, porque a gente sabe a dificuldade que é passar para medicina no Brasil, e hoje tem mais facilidade, né, para faculdades particulares, mas não na pública, né? E eu tinha um hobby, que era a arquitetura. Então, eu fiz um ano de cursinho, não passei para medicina, fiz a prova para arquitetura e passei. E aí eu conversei com meus pais, perguntei o que eles achavam, meu pai disse, você quer fazer? Eu disse, quero. Porque eu sabia que independente, eu sempre sonhei em ser médica, mas eu sabia que independente da profissão que eu entrasse, eu daria o meu melhor para fazer o meu melhor sempre. No 2º ano de faculdade de arquitetura, eu estava numa aula de desenho de observação e meu pai me liga de manhã cedo e pergunta, você ainda quer ir para a Argentina? Eu falei, quero. Pois veja como é que faz, porque você vai. Aquilo foi... Eu fiquei em êxtase na faculdade, né? E eu lembro que eu saí daquela aula, eu fui direto na secretaria da faculdade, trancar a faculdade, ir atrás de assessor para conseguir me levar, comprar passagem, ver qual era a documentação. E isso foi mais ou menos ali em junho de 2023. E dia 31 de julho de 2023 eu estava viajando para a Argentina. Fui sozinha, né? Não tinha ninguém para me recepcionar, mas eu fui. E tinham mais duas pessoas de Parambu que iriam, e inicialmente a gente ia ficar lá juntos. Conviver, a gente só conhece as pessoas quando a gente convive, né? Então eu fui, nós ficamos juntos, tivemos contratempos e eu tive que sair do apartamento que eu estava. A minha experiência na Argentina, eu sempre falo que se eu pudesse escolher, eu iria de novo. Porque foi um momento único, de muito crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Me deu muita liberdade para descobrir quem eu era, o que eu gostava, para decidir o que eu não queria para a minha vida e o que eu queria. Me trouxe muito crescimento no meu relacionamento familiar com meus pais. Me ensinou a valorizar mais ainda a presença dos meus pais e dos meus irmãos. Eu sempre fui muito apegada aos meus pais e aos meus irmãos, né? Então, isso me doía. Perder os aniversários, perder as festas da família. Mas foi um momento onde eu cresci muito. E que eu recomendaria essa experiência para todo mundo, sabe? Sair do seu ambiente confortável e ir para um ambiente desconfortável. Porque, geralmente, o novo, ele é temido, ele é mal visto. A gente tem medo de sair do conforto, tem medo do que a gente pode enfrentar. E eu estava em outro país, sozinha, sem meus pais. Meus pais nunca foram me visitar. Chegou uma época que eu tive que morar numa residência universitária com mais 11 pessoas. Inicialmente era uma experiência que eu tinha medo, porque imagina você morar numa residência com mais 11 argentinos e você era brasileira, né? Mas foi uma experiência incrível, onde eu aprendi sobre renúncia, sobre respeitar o espaço do outro, sobre escutar o outro, porque éramos 12 em um apartamento,
e dividíamos tudo. Quarto, banheiro, cozinha, uma sala de estudo. Então a gente tinha que aprender a respeitar, a ouvir, a conviver, não criar conflitos. E geralmente a gente em casa cria muito conflito, né? Eu tenho um irmão, meu irmão me dá trabalho, meu irmão quer minhas coisas, meu irmão quebra minhas coisas. E quando a gente vai para fora, quando a gente sai desse ambiente confortável, a gente aprende que nem tudo é do jeito que a gente quer, que nem tudo é na hora que a gente quer, que a gente precisa abrir mão de muita coisa, e eu nunca tive dificuldade em abrir mão do que era preciso. As renúncias, elas não são eternas, elas são por aquele momento que eu preciso alcançar algo, né? Então, foi um momento onde eu cresci muito como pessoa e como profissional. E eu sou hoje a profissional que eu sou, graças às experiências que eu tive na Argentina e graças às experiências pessoais que eu tive, né? A nossa vida não é fácil, embora as pessoas olhem para os resultados, mas nunca olhem para as trajetórias, né? Eu sou uma pessoa que costumo valorizar muito a trajetória e eu sempre falo que cada sonho ele traz inúmeros desafios e a trajetória ela já é uma vitória, porque eu estou cursando essa trajetória. Eu não preciso esperar para eu ser feliz somente quando eu alcançar aquele resultado, porque cada dia é um dia vencido, é uma vitória diária e está me levando para o caminho que eu escolhi. Então, nunca foi difícil para mim abrir mão de algo. Teve momentos que eu chorei e liguei para os meus pais querendo desistir? Teve, mas eu nunca desisti. Teve momentos que eu liguei para o meu pai e para minha mãe e dizia: mãe, por favor, ora por mim, que eu tenho uma prova. Porque eu sempre tive o apoio deles, né? E a melhor parte de ir é quando a gente volta. Porque quando eu voltei, todas as vezes que eu voltava, todo ano eu voltava no final do ano. As primeiras pessoas que me recepcionavam eram meus avós maternos. E minha avó materna sempre dizia assim: você vai ser a melhor médica do mundo. E isso sempre me motivou, porque minha avó nunca teve estudo, mas sempre lutou pela família e sempre acreditou em todos nós, todas as filhas, os filhos e nós netos. Financeiramente, meu pai me mandava um dinheiro bem justo. E eu sempre tinha medo de passar necessidade em outro país, porque, cara, eu estou em outro país. Quem vai me acolher? Né? Lá eu fiz amigos simples e humildes. Eram pessoas simples e humildes que sempre me faziam lembrar a sensação de estar em casa. E próximo à faculdade, tinha uma lanchonete da Miriam. E lá sempre vendia comida brasileira, né? Porque você está na Argentina, não tem feijão, não tem feijoada, não tem bolo de cenoura, não tem cuscuz, não tem tapioca. Sente falta. Não tinha coxinha. E no bar da Miriam, né? Era chamado de bar, mas era uma lanchonete, tinha tudo isso. Não tinha as culturas aqui. E já teve épocas de eu não ter R$1 no bolso. E a Miriam dizia: Luísa, pode vir. E eu dizia: Miriam, por favor, quando eu receber, eu te pago. E eu nunca precisei pagar. Às vezes que eu precisei me mudar, a Miriam me ajudou a me mudar, né? Fazia minha mudança. E eu nunca vou esquecer a experiência que eu tive lá. Foi difícil, foi. Eu não sabia o idioma. Embora tivesse muitos brasileiros, eu não tinha tantas amizades assim. Eu sempre fui uma pessoa mais reservada, mais na minha. Mas o tempo que eu tinha lá, eu tinha em mente que eu tinha ido para estudar. É tanto que hoje a minha maior vontade é voltar para viver o que eu não vivi enquanto eu estudava. Porque enquanto eu estava lá, 24 horas do meu dia era dedicado aos estudos. Eu passei 6 anos e 6 meses na Argentina, vindo ao Brasil uma vez por ano, passando meu aniversário lá todas as vezes. O aniversário dos meus pais, o aniversário dos meus irmãos, o aniversário dos meus avós.
Mas voltar e me sentir abraçada e acolhida quando eu voltei pela minha família foi o melhor que eu poderia receber. E hoje eu vejo o quanto o apoio familiar, o quanto a gente precisa que alguém acredite na gente. Porque muitas vezes a gente acredita e não tem o apoio, e a gente acaba desacreditando de tudo que a gente quer, de tudo que a gente é. Mas minha família nunca desacreditou de mim. Sempre que eu duvidei de mim, eu tinha o meu pai, a minha mãe e os meus avós para dizer: você é capaz, você consegue. E a gente sempre tem muito medo de errar, né? Eu era uma adolescente quando eu fui, né? Uma jovem, tinha 17, 18 anos, quando eu terminei o ensino médio, e eu fui para lá com 20 anos. Morei em vários estados. Com 15 anos, eu já não morava mais com meus pais, que quando eu tive problemas, e fui para outros estados, né? Mas eu não me arrependo de nada disso. De nada. É uma experiência única. Traz um crescimento enorme. E eu sei que eu não seria a mulher que eu sou hoje, a filha que eu sou hoje, a irmã que eu sou hoje, a neta que eu sou hoje e a médica que eu sou hoje se eu não tivesse vivido tudo que eu vivi, se eu não tivesse renunciado tudo que eu renunciei quando foi preciso, se eu não tivesse meus momentos de reflexões, né? Eu sempre costumo fazer isso, tirar um tempo para refletir como está sendo minha vida, como estão sendo as decisões, como são os resultados. Eu não quero ir por esse caminho, eu quero ir por esse. E eu sempre fui uma pessoa do esporte e da música, o Técio sabe disso. E meu momento de equilíbrio, até hoje, é praticar esporte, é estar em contato com a natureza e é tocar meu violão e cantar. E hoje, como médica, eu continuo fazendo isso, né? Eu prezo muito pela conexão humana e fazer isso gera um equilíbrio em mim para que eu consiga realmente manter o meu lado humano, porque nós médicos estamos em contato com situações que, se a gente se deixar levar, a gente acaba ficando muito frio. E eu preciso ter um cuidado enorme ao tocar na dor de uma pessoa, né? Eu preciso ter essa conexão. E se eu for fria, eu não vou me conectar e aquela dor vai ser subestimada. Então, muito disso eu aprendi na Argentina. Eu tive professores que eram muito humanos e que nos mostravam que um paciente é um ser humano. Que muitas vezes o que ele chega na consulta para apresentar não é uma dor física, é um problema que ele está passando em casa e que eu preciso ouvir para entender, para me conectar e para curar esse paciente. Após a conclusão do curso de medicina, você teve algum caso que você trabalhou assim, que te deixou mais sensível e que levou com uma reflexão para a vida toda? Tem uma coisa em mim que o pessoal fala que é da minha família, né? De ter essa memória de lembrar de todo mundo, mas eu lembro de todos os pacientes que eu atendi. Todos. Inclusive, onde eu passo na rua, eu encontro pacientes meus e é impossível não ver os pacientes e não abraçar, sabe? Porque existia uma conexão na consulta. A gente brinca, se distrai, mas eu já atendi um caso que mexeu muito comigo. Foi aqui no Hospital de Parambu. Eu estava de plantão e de madrugada eu passei 48 horas de plantão. E na madrugada de um dia para o outro chegou uma jovem que chegou com falta de ar, bem pálida, com sangramento na boca. E eu comecei a examinar, né, dei os primeiros suportes e perguntei à família o que estava acontecendo. Era uma jovem que estava vindo do Maranhão para investigar uma anemia e uma dor no estômago que ninguém descobria. E isso era 4 horas da manhã. No momento, eu perguntei se tinha alguns exames que eu poderia avaliar, né? E quando eu olhei os exames, de cara, eu falei para a mãe que aquilo era um câncer e que possivelmente já tinha metástase. A mãe surtou, né? Eu entendi a reação da mãe, porque nenhum filho consegue amenizar
Por mais que ela estivesse ali com a filha não ia conseguir amenizar o que estava acontecendo. E eu tentei amenizar, né? Mas nenhuma mãe consegue imaginar perder um filho. E eu senti a dor daquela mãe no momento que eu falei o que poderia ser, porque elas vinham há meses investigando isso, passando por especialistas e ninguém descobriu o que era. Foi um momento bem tenso. Eu passei o dia todo supervisionando a jovem, fazendo evoluções, tentando transferir, porque ela foi piorando ao longo do dia. E cada vez mais eu estava mais convicta de que era um câncer com metástase. Chegou um momento que essa jovem teve uma parada, e eu já havia tentado transferir ela de todas as formas e sempre eram negadas as vagas. E ela veio a óbito, no meu plantão. E aquilo mexeu muito comigo, porque mexe com a segurança que a gente tem como médico, mexe com a sensibilidade que a gente tem, porque é um jovem que tinha tudo pela frente. E mexe com a questão do tempo dedicado daquela família a buscar um diagnóstico. E aquilo, mais uma vez, me fez voltar e pensar no quanto realmente é importante eu me conectar com o meu paciente. Porque o paciente chega com uma queixa, eu não posso só simplesmente dizer, é dor de cabeça de pirona, né? Não é assim, pelo menos não comigo. O paciente chega com uma queixa, eu investigo desde quando, se é muito frequente, quais medicações já usou, se isso se apresenta, em quais situações se apresenta, porque às vezes está relacionado a algum momento do dia a dia, né? Com alguma alimentação, com a prática de exercício físico, mas eu tento entender como é a rotina daquela pessoa para tentar entender o que ele está sentindo e tentar entender como isso se encaixa nessa rotina ou se isso está fora dessa rotina, se é alguma coisa realmente patológica. E como que eu, em questões de minutos, ouvindo a história da menina que vinha perdendo peso, com anemia, não conseguia mais comer carnes, e isso tudo é sugestivo de um câncer de estômago. Como que eu, em minutos, consegui fazer isso e uma menina que passou por vários especialistas não conseguiu ter o diagnóstico? Então, eu sempre volto a isso, a conexão, ela é fundamental, ser empático é fundamental. E quando essa paciente veio a óbito, ela é de uma família até conhecida de Parambu. Foi uma tensão muito grande em cima de mim, porque achavam que eu tinha errado o diagnóstico e que eu não tinha feito o que realmente poderia ser feito. A gente tem essa questão aqui em Parambu, que as pessoas não entendem que quando a gente insere um paciente no sistema, a transferência desse paciente não está nas minhas mãos. Eu dependo de um sistema. E é um sistema que abrange todo o Ceará, né? Então, eu estou em Parambu. Tem pessoas em outras cidades também nessa fila, esperando. E essa paciente veio a óbito. Eu falei para a família que eu queria enviar o corpo para o SVO, né, que é o Sistema de Verificações de Óbitos, para a gente realmente saber qual era a causa da morte. Então, enquanto aquele resultado não chegou, eu não dormia. E eu tinha passado 48 horas sem dormir num plantão. E quando chegou, para o meu alívio, realmente era o que eu tinha falado. Mas essa foi uma das situações que mais mexeu comigo no meu trabalho. Assim, que me fizeram abrir mais os olhos a perceber que a gente tem uma responsabilidade nas mãos, é uma vida, eu preciso me dedicar a dar o meu melhor sempre. Isso gera em mim, eu me cobro muito, sabe? E eu sei que, de certa forma, isso não é tão saudável, mas se é para os meus pacientes, para mim é importante. Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso estar bem, eu preciso priorizar a saúde desse paciente, né? É uma vida. Não é um paciente, para mim é uma vida, é um ser humano, é uma pessoa que tem uma história e que a história dele importa, né? Muitas vezes o paciente só quer ser ouvido. Isso é muito comum, é muito frequente. Muito importante isso. Fugindo um pouquinho fora do assunto,
Academia, você vou falar sobre academia. Você teve algum incentivo para começar a treinar ou você simplesmente viu que precisava treinar, precisava distrair a cabeça? Eu, quando era adolescente, eu sempre pratiquei esportes, né? Uhum. Quando eu era criança, eu jogava basquete, futebol. Quando era adolescente, continuava fazendo isso, jogava vôlei, basquete, Qual futebol. era o seu favorito? Vôlei. Até hoje. Entendo. Mas quando eu era adolescente, andando de moto com meu irmão, Robson Júnior, a gente caiu. E nessa queda, para tentar proteger ele, eu coloquei meu braço. E aí eu acabei fraturando a clavícula e lesionando o ombro, né? E nisso eu não morava em Parambu ainda. E aí eu fui eu morava em Parambu. Mas eu percebi que eu comecei a sentir muita dor no ombro. E aí eu procurei um fisioterapeuta e ele disse, você vai ter que fazer fortalecimento do ombro. Eu disse, então eu vou ter que ir para academia. E foi quando eu comecei a malhar, né? Eu nunca fiz musculação no intuito de ter um corpo bonito, certo? Porque eu entendo que isso é uma consequência da minha disciplina no treino. Mas a musculação para mim hoje é um escape, é uma forma de manter minha cabeça no lugar. Eu já tive muitos momentos onde eu não estava bem e eu não ia para academia. E eu já tive muitos momentos onde estava bem e ainda assim eu não ia. Só que esse ano, né, eu sempre ficava nesse vai e vem. Eu já pratiquei CrossFit e eu sou apaixonada por CrossFit. Eu faço musculação porque eu preciso fazer, mas não sou fã de musculação, não. Mas esse ano, do ano passado para esse ano, mas principalmente esse ano, eu tirei um momento para refletir muito sobre a minha vida pessoal e profissional, sobre o que eu precisava alinhar, né? Porque eu estava muito focada em capacitações profissionais, em estar capacitada para exercer o que eu faço. E acabei deixando de lado a minha parte psicológica, certo? E eu cheguei num ponto que eu percebi que não adiantava eu saber fazer tudo que eu faço se eu não tinha um psicológico estruturado, equilibrado, para manter minha vida. Então, eu decidi que eu precisava malhar, porque eu precisava cuidar do meu corpo, né? Eu sempre costumo falar com meus pacientes sobre as 5 áreas da vida. A maioria das consultas eu falo sobre isso e tem até vídeos meus falando sobre isso. Porque a gente foca muito em uma área, né? Minha área pessoal. Na minha área pessoal vai entrar a minha saúde, eu cuidar da minha saúde. Mas a gente tem uma área espiritual, a gente tem uma área financeira, a gente tem uma área profissional e a gente tem uma área emocional. Então, eu não podia focar somente na minha área profissional. Eu estava deixando de lado outras áreas que eram importantes estar em equilíbrio para que eu conseguisse ser uma pessoa do jeito que eu queria ser, né? Eu me cobro muito, eu sempre estou me corrigindo, eu percebo quando eu falei alguma coisa, ou fiz alguma coisa que incomodou o outro, né? E eu sempre sou muito humilde de chegar e pedir desculpa, perguntar no que eu posso melhorar. Mas foi dentro dessa reflexão, analisando as 5 áreas da minha vida, que eu vi que eu precisava focar nas outras, né? Cada uma tem sua importância, tem seu peso, mas em determinadas fases da nossa vida, alguma área dessas vai ter que ter uma dedicação a mais. Só que eu estava me dedicando demais à minha vida profissional e deixando as outras. Então, a musculação é uma forma de cuidar da minha saúde, da minha área pessoal. O meu devocional, que eu posto todos os dias pela manhã, é uma forma de eu cuidar da minha área espiritual. Fazer minha pós-graduação é uma forma de eu manter minha área profissional ativa, né, além dos meus atendimentos. Eu tenho a linguagem de amor de tempo de qualidade, certo? Então, tomar o café da manhã com minha mãe é sagrado, porque é o meu momento com a minha família. E
a minha parte emocional é a que eu mais estou me dedicando agora. E querendo ou não, cuidar da minha saúde física e emocional me faz olhar mais para esse meu lado emocional, essa minha vida sentimental. Porque por muito tempo eu acabei... Tu lembra da primeira pergunta que ele me fez? Primeira pergunta Era perguntando quem era você. E eu respondi? Você respondeu bem curtinho. Porque por muito tempo eu vivi sob a perspectiva de outras pessoas. Eu acho que a pergunta mais difícil que a gente pode fazer para um ser humano é: quem é você? É uma pergunta muito delicada e que, se a gente estiver sob a óptica do outro, a gente não vai conseguir se definir. Porque o tempo todo eu estou vivendo pelo que os outros falam, estou acreditando no que os outros falam, e muitas vezes não é verdade. É quem realmente a senhora é, né? Então, eu cresci ouvindo tanta coisa e vivenciando tanta coisa que chegou um momento que parecia que eu não me conhecia mais. E aí eu tive essa necessidade de parar e refletir sobre tudo na minha vida, né? Como estava a minha relação com meus pais, com meus amigos. Eu tenho poucos amigos, acho que dá para contar numa mão. Como era que estava a minha relação com Deus, porque eu costumo dizer que eu poderia ser revoltada com Deus. Mas eu sempre tento ter intimidade, aprender a ouvir a voz de Deus e aprender a ouvir e entender como Deus fala comigo. Então, a primeira pergunta que eu não respondi, que eu falei: como é que não quebrar um gelo assim? Parece que estão me colocando numa câmara fria de um frigorífico, né? Mas ela é dura. A gente precisa ser humilde e tentar não parecer arrogante, se definindo, né? Eu sou uma pessoa que, como eu falei, eu sou movida por sonhos e desafios, sou muito empática, às vezes até demais, que estou sempre disposta a ajudar o outro, que estou sempre disposta a ouvir o outro, que eu estou sempre disposta a sacrificar o que for para fazer o outro se sentir bem. E eu passei tanto tempo assim que eu esqueci de mim. Então, esse meu momento de reflexão, de olhar para as áreas da minha vida, de descobrir qual era a minha linguagem de amor, né? Minha melhor amiga, ela ama me dar presentes. E esses dias eu falei: cara, porque tá chegando meu aniversário, né? E ela dizendo que não sabia o que ia me dar. Eu disse: cara, eu não quero presente, mas eu vou te dar. Eu disse: mas eu não gosto de presente, porque presente é a linguagem de amor dela, mas a minha linguagem é tempo de qualidade. Então a pessoa pode me dar 1000 presentes, eu vou me sentir vazia do mesmo jeito. Mas se a pessoa tirar um tempo para tomar um café comigo, me ouvir, ou a gente conversar e rir, isso me preenche. Porque eu tenho essa busca pela conexão humana. É o que me preenche. É que faz eu ser quem eu sou, né? Então, a atividade física, a musculação em Parambu é o que eu tenho para manter minha vida saudável, para manter minha cabeça no lugar, para me manter equilibrada, né? E hoje eu já passei por vários personagens e por várias academias em Parambu. Mas hoje eu me encontrei na academia que eu tô. E eu não sei se minha personal sabe, mas a educação física, ela também cura. O educador físico, ele cura. Ele ajuda a pessoa a se curar através do exercício, né? Então a musculação, ela me mantém sã e em equilíbrio, para que eu possa fazer o que eu gosto de fazer e o que eu tenho que fazer. Além da senhora ser médica, nós precisamos um pouco, a senhora também faz vídeo no Instagram, não faz? Conteúdo sobre saúde, essas coisas. Comecei em março, acho que março ou abril desse ano. A senhora pode nos contar como foi a sua motivação para começar a produzir esses conteúdos? Quando eu cheguei em Parambu, eu trabalhava somente no hospital, né? Hoje eu trabalho no hospital, no PSF do Juazeiro, numa clínica particular, né? Mas existe algo em comum em todos esses lugares: a falta de informação do paciente. Então, para mim, é muito importante e não me chateia ou não me diminui de forma alguma eu receber um paciente que ele é bem informado.
Eu recebi um paciente que consegue descrever claramente o que ele está sentindo, né? Então, eu tentei criar conteúdos que trouxessem informação e que fizessem os pacientes conhecerem o corpo deles, o que eles sentem e o quanto isso pode ser importante e o quanto isso vai ter relevância para ele. Então, eu atender um paciente que chega e que sabe localizar o que ele está sentindo. Ah, está doendo aqui. Não, está doendo aqui. Como é uma dor? Ah, é uma dor gasturenta? Não, os meus pacientes hoje, eles chegam e eles sabem explicar o tipo de dor. Por mais que eu fique todo dia martelando que tipo de dor é, como é, eles sabem hoje chegar e dizer, eu estou sentindo isso, eu estou conseguindo associar que eu sinto isso por causa disso, disso e disso. Porque é importante essa relação, né? Um fator, uma causa. Você consegue relacionar? Né? Então, foi tentando trazer informações e manter os pacientes mais informados para facilitar o acesso deles à saúde, porque se ele não sabe explicar bem o que ele sente, muitas vezes ele vai ficar horas numa fila de espera, sendo que ele tinha uma prioridade, simplesmente porque ele não sabia explicar o que ele estava sentindo. E também vai facilitar o tratamento do paciente, porque um paciente bem informado fica mais fácil a comunicação entre o médico e o paciente e fica mais fácil de eu apresentar as propostas de tratamento, porque ele já sabe quais são as propostas. Então, ele só vai escolher uma. Certo? Então, o meu intuito foi esse, de trazer informação e fazer o paciente se entender e se conhecer. Voltando um pouco atrás, como foi a senhora se adaptar com aquela cultura, aqueles povos da Argentina? Da Argentina? Uhum. Os argentinos da capital, né, eu morei em Buenos Aires, são totalmente diferentes dos argentinos do interior, né, das províncias. As pessoas das províncias, elas se pareciam muito com as pessoas do interior, daqui do Brasil. Eram pessoas humildes, simples, acolhedoras, certo? Mas os argentinos, eles eram duros, fechados. E teve um momento que eu entendi um pouco por que eles eram assim. Por conta da história deles, da história do país, né? Das guerras que sofreram, das invasões. E conviver com eles, de início era mais difícil. Mas depois eu fui me adaptando. Porque, novamente, eu volto à conexão. Então, é importante a gente perceber o que pode me conectar com tal pessoa e facilitar o meu relacionamento com essa pessoa. Na faculdade, eu não tinha problema com ninguém, graças a Deus. Porque, imagina, uma brasileira com problema na faculdade cheia de argentino, né? Qualidade com futebol tinha? Demais. Meu Deus, eu sofri muito quando o Brasil perdeu para a Alemanha. Maradona é melhor do que Pelé, mas é uma cultura muito rica, eles são muito cultos, muito cultos. Em qualquer lugar que você chegar, os argentinos estão com um livro na mão lendo, eles conversam sobre qualquer coisa. O tipo de amizade que eles têm é uma amizade que eu nunca vi no Brasil, assim, sabe? Eles são realmente como se fossem irmãos. Eles são amigos, mas eles se tratam como irmãos. E isso, para mim, fazia eu observar, eu sou muito detalhista, observadora, e dizer, cara, como pode? Né? Tipo, eu nunca tive isso. Coisa diferente. Isso se conecta com o que você tinha dito anteriormente, de você querer se aproximar, querer saber mais das pessoas. Foi tipo, um dos avanços para você ter mais. Eu falei, meu Deus, como assim eles são amigos assim? Eu nunca vi isso, né? Eu nunca tive isso. Às vezes cultural muito grande, né? Às vezes que eu tive amigos, eu achava que eram meus amigos e do nada me deixaram para trás, né? Digo, como assim? Hoje eu tenho uma melhor amiga que é como se fosse minha irmã. Mas viver na Argentina me trouxe muitas experiências e muitos aprendizados sobre cultura. Eles são muito cultos, de ir para museu, biblioteca. Eu, no Brasil, eu nunca pisei numa biblioteca. Na Argentina, eu passei 6 anos todos os dias indo para a biblioteca estudar. A biblioteca ficava aberta até meia-noite. E 7 horas da manhã estava aberta. De domingo a domingo. Tinha todos os livros que você imaginasse para estudar, de todas as áreas. Né? Eles não prezam muito por luxo. Você vê carros super antigos na rua. Eles andam de ônibus, de metrô, de trem, de táxi, a pé, de bicicleta, de patinete. De tudo.
E eu falava, cara, onde é que eu tô? Né? A parte mais difícil para me adaptar foi na alimentação. Porque eu amo feijão. Amo de paixão. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou ficar 6 anos e meio aqui sem feijão? Então, todas as vezes que eu ia, eu quase não levava roupa, minha mala era goma, feijão de corda, na garrafa de Coca-Cola de 2 litros. Cuscuz, café e queijo da fazenda do meu pai. Era isso. E era indo torcendo para que na hora que eu chegasse no aeroporto não abrisse a minha mala e tirasse a comida de, 6 meses. Então, a parte mais difícil para me adaptar foi a parte da alimentação. E, inicialmente, eu me sentia um peixinho fora d'água, porque era uma brasileira que não sabia falar castelhano, num lugar onde todo mundo falava castelhano e que certamente tinha aquele receio, né? É brasileiro, é brasileiro. E eles têm muito aquela questão eles têm um preconceito sobre o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Tipo, eu nunca vou esquecer de uma vez que eu saí para uma feira de artesanato e uma colega minha pediu desconto no produto que ela ia comprar. E o argentino se ofendeu. Porque é o trabalho dele, é o tempo dele, e você pedir desconto, você está desvalorizando e desrespeitando isso. Então, eu aprendi muita coisa na Argentina, que eu trago até hoje, e que acho que é impossível esquecer o que eu passei lá. Né? Uma experiência única. Única e fundamental para hoje eu ser quem eu sou. Doutora, antes de encerrarmos, a gente queria que você passasse uma palavra para os nossos espectadores, para os jovens da instituição pública e para aqueles que querem seguir uma carreira com você, com uma carreira parecida com a sua. Não só na área de medicina, mas em outras áreas também. Eu vou ter alguns conselhos, tá? Fique à vontade. Primeiro, se conheça. Não se deixe levar pelo que os outros falam, porque os outros sempre acham que nos conhecem, mas só a gente se conhece, certo? E quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente está disposto a enfrentar e a gente sabe que não importa o que aconteça, a gente não vai desistir. Segundo, esteja ao lado de pessoas que acreditam em você. Porque não importa a área que você escolha, eu sou muito a favor de deixar a criatividade desde a infância fluir. Né? Inclusive, esses dias eu estava na fazenda do meu pai e eu falei sobre isso. Meu irmão de 2 anos está numa fase de riscar tudo. Eu disse, deixa, compra um quadro, ou compra tela, compra tinta e deixa ele desenvolver a criatividade dele. Né? Então, não importa a área que vocês escolham, deixe fluir. Não se pressionem para ser um médico, para ser um advogado. Seja aquilo que te conforta, que te faz feliz. Certo? E terceiro, a gente sempre procura valor no que a gente faz, mas o valor está dentro da gente. Então, não importa a profissão que a gente escolha, se eu dou o meu melhor, se eu faço o meu melhor sempre, o valor não está no que eu ofereço, está em como eu ofereço isso, porque expressa muito quem você é. Então, se conheçam, permitam-se ter experiências para descobrir quem realmente vocês são, o que vocês gostam, estejam ao lado de pessoas que acreditam em você e enxerguem que o valor está em vocês. Doutora, muito obrigadíssimo por compartilhar essa história e o seu tempo também. Muito obrigado por você compartilhar a sua história conosco e com nossos ouvintes. E seu tempo também com a gente lá no Noronha. E é uma inspiração ver alguém que saiu da cidade para ir para outro país e ter essa experiência de vida. Cuide tão bem do nosso povo. Queremos agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco. E encerramos aqui mais um episódio do Ana Noronha Podcast. Agradecemos a doutora Luísa Loren por estar aqui conosco e os nossos telespectadores.
Não deixe de nos seguir nas redes sociais e nas melhores plataformas, ainda mais nas redes sociais da doutora, se você quiser. Eu tenho o Instagram, que é luisaloren_. É tanto pessoal quanto profissional, tá? Tudo meu tá lá. Pois é, pessoal. Até o próximo episódio de Ana Noronha Podcast. Acredite nos seus sonhos, pessoais, pois eles sim podem se tornar realidade.